Olá, pessoal! Um ótimo dia para todos. Está começando mais uma entrevista aqui no nosso canal do YouTube do Mega Pro. Hoje, pertinho da estreia de Novas Chances, minissérie que estreia nessa terça-feira, dia 10, às 20 horas. Estamos aqui para conversar com o autor dela, Lucas Oliveira. Aqui. Bem-vindo, Lucas. Obrigado. Boa tarde. O Lucas ainda está se familiarizando a essas redes, né? Porque não é muito de fazer os vídeos, né? Primeiramente, Então, estamos aqui para esse vídeo. E essa trama, na verdade, a gente já começa falando que é uma trama que o Lucas escreveu junto com o Cleverton Roger, né, lá em 2014, a primeira versão. Só que agora, Novas Chances, deixa de ser Novas Chances para Amar e vira Novas Chances, uma minissérie, antes era uma novela. E muitas coisas mudaram nessa adaptação que você fez com a autorização do Cleverton, né, utilizando a história que você tinha criado, mas fazendo essas mudanças. Como que foi, Lucas, essa ideia de pegar uma trama sua, junto com o Cleverton, lá de 2014, e repaginar ela, trazendo num novo formato agora em 2020? eu surgiu dessa pandemia, né, desse isolamento. Eu estava relendo a trama e eu disse, olha, é uma trama boa, mas tinha muitos erros, muitos defeitos no jeito, no formato da época. Eu disse, seria bom dar uma adaptada para uma versão, para um outro formato, mantendo a essência da história, né, da sinopse original, né? Eu falei com o Everton, mas ele não está mais no MV, né? Mas ele autorizou a fazer as mudanças necessárias, que eu achasse melhor, e aí eu peguei todo o texto da novela e transformei na minissérie, mudando, tirando os personagens, mudando as situações, mas mantendo cenas escritas por ele, adaptando outras, e assim terminou o processo. E como que foi, né, falando dessa transformação, porque em 2014 a gente vivia outro momento, né? A gente tinha outras músicas, outros comportamentos, até gírias, enfim, esses comportamentos sociais, as coisas que estão no momento. Ou seja, como que foi você passar isso para 2020, para não ficar a pessoa ler a Novas Chances hoje e achar, poxa, isso aqui é de 2014. Então, quais foram essas mudanças mais assim, detalhadamente que você mudou nessas questões, né, para a trama? Eu sei também que você mudou, tirou personagens, né, mudou algumas causas, né, tirou doenças e colocou outras coisas que eram mais do seu estilo, não foi isso? Foi. Na verdade, assim, tinha uns temas como alcoolismo e leucemia. Eu tirei tudo isso, tirei um personagem que tinha alcoolismo e adaptei a personagem Alice, é uma patricinha, e ela ia descobrir leucemia, mas nessa adaptação, não. É outro, o problema dela é outro, e não tem nada a ver com doença física, né? Uhum. E sobre a adaptação do ano original que foi exibido, a novela já era moderna num período, pois tinha um personagem central, que era o Roberto, um homem de mais de 60 anos, e tinha um romance com um homem mais jovem, de 40 anos. E já tinham cenas que o Cleverton e eu fazíamos de beijos e tudo mais, sem censura nenhuma, e não era ainda natural no ano de 2014, né? E hoje em dia já Uhum. está. Então, hoje em dia só está mais natural, só está mais presente no mundo MV esse tipo de cena, mas não precisou ser alterado nada. Mas tem outra personagem, por exemplo, a Eliette, que é a personagem da Thais Araújo, no elenco original, ela é a única atriz negra, né? Então, eu resolvi botar umas cenas mais, como ela é dona de um salão, umas cenas que representasse mais, como, por exemplo, tem uma cena em ela fala sobre a importância das mulheres se assumir os cabelos dela, né? Vai uma mãe para o salão e escovar, mudar o cabelo da filha, ela Uhum. não tem ideia. Então, isso aí eu fui acrescentando por estar mais presente esses debates no dia de hoje. Mas, fora isso, não precisou de nenhuma alteração muito absurda, não.
Eu acho que é realmente muito importante, né? Porque, como você falou, algumas mudanças aconteceram e outras, eu acho que o que aconteceu foi mais dar visibilidade a essas questões, como a questão do beijo gay, que naquela época era muito tabu, e hoje, apesar de ainda ser um pouco, a gente já viu uma representação muito maior nisso, né, nas telas, né? E agora, entrando mais, né, na trama, em si a gente começa, né, o grande foco, o protagonista, digamos assim, é o Roberto, como você falou, que é um caso com um homem mais jovem, né, que é o fala aí, Uhum. que é o Bruno, que é o modelo, até anotei aqui na minha cola, e É, que o Bruno trabalha na agência do Roberto, né? E o Roberto ele tem uma e- família, né? Tem toda, acho que é uma coisa que tem um pouco comum de que já viu em outras tramas, mas até na vida real de pessoas que têm a sua família, mas tem o amante ou a amante. E você traz, entra também muito nessa família dele, com os filhos, o Otávio, o Marcos e a esposa dele também. Falando dos filhos, eles são muito diferentes, né? Porque um, ele estuda no exterior, que é o Otávio, o Marcos não quer nada, né? E o Marcos, inclusive, a pergunta para você seria como que foi essa construção do Marcos, que no primeiro momento a gente pode achar que ele é um vagabundo, só que ele se mostra mais do que isso no final, né, do primeiro capítulo, sem querer dar muitos spoilers, né? é, ele não é, ele é mau caráter mesmo, né? Ele, inclusive, apronta com a própria família. Ele foi mimado demais pela mãe, a Bárbara. Então ele não tem limites. Ele acha que ele pode tudo por dinheiro dele. Então ele é ambicioso. Ele não pensa em trabalhar. Ele só pensa em subir na vida, em ganhar mais dinheiro. Mesmo ele já tendo, ele usa o dinheiro para ter mais poder. Ele gosta de se sentir poderoso, se sentir por cima. E na construção dele, eu pensei muito em dar humanidade a ele. Eu não queria um vilão que só fosse vilão. Então, apesar dele ser assim, ele tem um afeto pelo irmão dele. Apesar do irmão dele ser Uhum. totalmente diferente dele, ele tem Tem um um pouco sentimento pelo irmão dele. de humanizar também esse personagem, né? Foi exatamente isso que eu pensei fazer. Então, ele era um irmão dele, ele tem uma relação próxima, ele gosta muito do irmão dele, apesar de ser totalmente diferente, mas ele demonstra sempre afeto, preocupação com o irmão dele, apesar dele ser revoltado, é, um pai, ele não tem muita aproximação com o pai, foi muito mimado pela mãe, não tem essa ideia de limites, mas ele tem um sentimento pelo irmão dele. E ele vai aprontar muito outros personagens, até fora da lei, né? E vai fazer muita bobagem. Então, além desses personagens, né, temos vários outros. Você falou também do caso da Eliette, né, que tem o seu salão, e tem o ex-namorado dela que volta querendo, né, essa nova chance por causa de algumas coisas do passado. Primeiro, eu queria saber assim, se você pode adiantar um pouco que coisas são essas que mexem ainda um pouco com ela e como que foi você trazer, né, esses personagens é, para a trama, porque pelo que tem dito, os personagens eles estavam presentes na primeira versão ou houve uma mudança só, como você falou, da questão do cabelo? Não, eles estavam presentes. A, a Eliette, ela só não tinha esse espaço, né, para a gente discutir Uhum. mais esse tema normal. E eu implementei mais por esses temas estar mais presente. Então, eu resolvi botar nos diálogos delas uma, uma informação, né, um aprendizado para poder estar mais presente nos dias de hoje. E não era muito natural esse tipo de Uhum. coisa. Não. Isso. Mas o personagem, que é o ex-namorado dela, tem um sentimento ali. Entendeu? Ele perda por ter abandonado ela por outra, né? Ele é o Wagner, ele é tipo surfista carioca, cheio de gíria, de mar e tal. Aí ele vai com outra mulher para morar em Niterói, só que a outra mulher é muito doida, muito ciumenta, e ele se arrepende e volta para o Rio de Janeiro para tentar ter de volta a Eliette. Mas
ela fica um pouco receosa, porque foi deixada por ele, mas ainda tem um sentimento, ela sente ainda por ele, ela não deixou de amá-lo. E aí ele vai tentar reaver tudo isso. A gente não sabe se vai ter ou não. E a personagem também tem um, eu posso dizer, um fetiche também, né? Específico. E eu acho que é mais assim, pelo menos do lado feminino, assim, ainda não foi abordado ainda em nenhuma trama. E ela vai expressar esse fetiche bem peculiar pelo personagem também. Então, eu botei um pouco de humor nesse núcleo e tal, mas bem sutil, assim, porque a trama é mais densa mesmo. Então, é uma coisa mais sutil. Inclusive, eu queria aproveitar esse gancho que você falou de uma trama ser mais densa, para ver, né, como que essa trama ela difere um pouco de outras suas e como ela aproxima também, né? Porque a sua última minissérie, exibida no começo desse ano, A Menor Culpa, era completamente de humor, né? E a gente já teve outras tramas suas que vinham também para um caminho mais pesado, digamos assim, né? Mais denso, mais sério, como Sombra e Água Fresca, né? Então, como que assim, você diferencia essas tramas? Como você vê o que Novas Chances tem de parecido e de diferente com as outras tramas que você exibiu, principalmente as aqui do Mega Pro, Reis da Arena, Elo de Amizade, Estrela Cadente, que foram do TVN, mas também estão no Mega OD, como Digitado e todas essas minisséries. Não, em Elo de Amizade, Estrela Cadente, Como Digitado, ela não tem nada a ver, porque são diferentes. Essas três são mais leves, são mais humanistas, são tramas mais menos pretensiosas, mas ela tem um Sombra e Fresca e Reis da Arena pelos temas mais polêmicos, pelos temas mais pesados, pela densidade da, da trama. Ela tem mais a ver com essas duas. E o meu estilo está lá, né? O jeito, a minha essência, conhece meu texto, o meu jeito está lá. Também o do Cleverton, porque a história a gente criou junto. Tem cenas de diálogos dele também. Então, acho que dá para reconhecer um pouco do jeito dos dois. E ela tem mais a ver com isso. Mas com a minha última minissérie, A Menor Culpa, não tem nada. Ela é totalmente de humor e essa não tem nada de humor, apenas coisas bem sutis, assim, mas a intenção dela mesma é ser mais densa e mais pesada. E também, né, voltando aos personagens que a gente estava falando, o Roberto, digamos que a família do Roberto acho que é o grande centro, e a partir daí vão vindo os outros personagens, né? E temos ali a irmã dele, que é a mais nova, na verdade, que é a Soraya, e ela tem duas filhas. Uma que tem uma questão de ser mais problemática, que é a Alice, e temos a Angélica, que ela é mais certinha, bem resolvida, né? E a Alice, né, que é essa mais problemática, ela vai, como você já tinha adiantado no começo, é uma patricinha que vai ter alguns problemas. Na primeira versão foi ela que teve leucemia, né? E agora ela vai ter também outras questões, né? Outros problemas. Ela tem um namorado. Como que você... porque a gente sabe que essas questões, principalmente questões psicológicas, a gente precisa também ter um certo cuidado, né? Certo tato para poder tratar, porque a gente sabe que a gente, querendo ou não, está influenciando, as pessoas estão lendo nossas tramas, estão sabendo um pouco sobre essas questões. Como que é para você essa responsabilidade de tratar essas questões psicológicas também, que são muito importantes, e como que foi a sua pesquisa? Você se inspirou em algum personagem? Como que aconteceu em relação à personagem Alice, especificamente? Eu adoro psicologia, inclusive em outras tramas minhas, o Reis da Arena, como Digitado, sempre tem um psicólogo para, né, o personagem irem se desabafar. E eu optei por, em vez de uma doença, né, como a leucemia, botar uma questão psicológica. E ela vai ter uma síndrome e eu fui pesquisar, então o médico ele fala o melhor, explica o que é essa síndrome, ele fala a maneira de tratar. Só, mas a Alice, ela é patricinha, sabe? Ela é uma menina muito fútil, ela é ambiciosa, ela só tá com o namorado dela porque ele tem dinheiro, ela é muito ligada aos bens materiais, então ela tem isso, mas também tem uns surtos, umas crises devido a essa síndrome, ela só vai descobrir depois. E
ela vive no meio desse como ela tem muito dinheiro, né? Ela é meio alienada nisso. Então ela disse, num certo momento eu tenho dinheiro, eu vou me tratar, mas tem também a fase, ela não aceita, mas tem a fase, eu tenho dinheiro, eu posso resolver isso. Então ela tem todas as questões da futilidade. E a mãe também, porque a mãe mima ela. Já a irmã dela, a Angélica, ela é mais certinha. Ela teve um namoro, inclusive um Bruno, mas ela não sabe que o Bruno é homossexual e tem um romance com o Roberto, né, na empresa. Então, a mãe do Bruno, a Marta, a maior vontade dela é o Bruno voltar a namorar a Angélica, né, ela entrar para a família Prado, família do Roberto, de alguma forma, e a Angélica é a sobrinha do Roberto, né? Então, e a mãe também não sabe nada do Bruno. Então, é um personagem que ele tem esse romance secreto com o Roberto, mas ele não é assumido, né? Nem ele, Uhum. nem o... Então, todos os personagens se entrelaçam entre si, né? É uma história central, onde move toda a trama, exatamente isso, a família do Roberto e os seus parentes. Eu queria saber quais foram, né, pode ser lá em 2014, mas também agora, as suas principais influências, né, e inspirações para essa trama, assim, referências. Olha, a gente queria falar muito sobre preconceito na época, eu lembro bem, e sobre homofobia. Então, vai ter questões muito pesadas, inclusive em outro personagem, esse sim assumido, é o Prancha. Ele trabalha no salão da Eliette e ele é assumido. A Marta, a Bárbara, outros personagens, outras mulheres da novela frequentam esse salão e tem nele uma, uma amizade, né? Ai, Uhum. Prancha e tal, mas a gente tem um certo preconceito de temas, por exemplo, tem frases que a Marta usa, ela fala assim, eu entendo, né, mas eu também, sabe, sua mãe, mas a minha família, se tivesse, sabe? Então, tipo, aquele preconceito que, eu não tenho preconceito com os outros, mas se tiver comigo, então, são frases que o Prancha vai ouvindo, um preconceito mais velado, e também tem uma homofobia explícita também, e a gente vai tratar nesse personagem, assim, forte mesmo, de violência mais para frente. Então, a gente queria falar muito sobre preconceito, né? Inclusive sobre esse, da homofobia. Foi dali a gente começou a fazer a trama, eu e o Leverton, no passado, na época. Uhum. E aí, fazer uma pergunta só que eu esqueci. Vamos então, que eu acho que eu estava já, já previsto, né? Aí, uma parte da sinopse que eu gostaria de destacar é que a gente, no caso na trama, no todo, na concepção, né, que essa ideia de que todas as pessoas merecem uma nova chance, né? E tem uma provocação que é feita na sinopse, mas quantas chances, né? Será que merecemos? Eu faço essa pergunta primeiro pensando nos personagens. Todos esses personagens, o Marcos com os erros dele absurdos, né? E também os personagens que, como o caso que se citou aí da homofobia, né? Todos esses personagens merecem uma segunda chance, uma nova chance, na sua opinião? Eu acho que merece, se, mas tem muitos que não estão dispostos a ter. Né? Tem uns que ainda têm a mente fechada demais, eles não estão dispostos nem a pedir essa segunda chance. Né? Então, aí tem a questão. Outros já reconhecem o erro, já pedem desculpa, já pelo menos demonstram humildade, então eu acho que aí merece. Mas aí também vem a questão. Tem uns que vai e fazem de novo. Então, tipo, até quando merecem ter novas chances, né? Esse arrependimento é verdadeiro. Então, tem tudo isso nos personagens. Inclusive, a Heloísa, né, é uma personagem central também, e ela está muito ali perto do Marcos, né, vai ser uma vítima dele, ela vai atrás justamente de uma nova chance para a vida dela, né? E ela vai querer
um certo tipo de justiça, mas também ela vai querer paz. Ela não é uma personagem que vai querer fazer uma vingança, nada disso, mas ela vai ter uma nova chance até mesmo para ela esclarecer situações que ficaram pendentes e deixaram ela mal. E lembrei do que eu ia falar. Você aí você foi apresentando aí outros personagens, além dos que eu já te perguntado, e a gente consegue ver que são vários personagens, né? Como que é administrar muito, assim, muito não, mas uma quantidade boa de personagens numa trama de 7 episódios, né? E que ao mesmo tempo você tem sempre uma preocupação com a agilidade, ou seja, a pergunta é como que é administrar tantos personagens numa trama pequena e ainda assim talvez ser ágil? Na verdade, eu diminuí os personagens, porque na novela era mais de 20. Na minissérie só tá uns 16, por aí, 16 personagens, acho, incluindo as participações especiais, né? Tem 2 personagens que só aparecem no início. Então, não foi muito difícil, mas realmente, chegou um momento, eu falei assim, não, eu preciso dar mais atenção a essa trama, entendeu? Aí eu resolvi outra trama primeiro, aí para poder ter mais espaço para falar mais na outra. Mas são 7, né? 7 capítulos não é muito. Mas a agilidade era inevitável. Esses são capítulos, são 7 apenas, né? De capítulos de até 20 páginas. Então, precisava mesmo, assim, não tinha outra alternativa senão ser ágil. Né? Mas foi fácil administrar. Eu só precisei resolver umas tramas primeiro, deixar umas de lado para poder desenvolver mais umas tramas que precisavam de um desenvolvimento melhor e que eram mais complexas. Mas não me atrapalhou, não. Eu até fiz bem em diminuir uns personagens, porque senão tinha muitos personagens necessários, né, nas outras versões. Muitos personagens era apenas orelha de outro personagem, e retirei e deixei bem mais enxuto, assim, para o público ficar bem mais concentrado no universo principal mesmo da minissérie. É isso que eu acho que é muito importante, da adaptação, né? Porque como era uma novela, a novela às vezes tem cenas que não são tão relevantes, personagens que não têm tanta importância, mas a minissérie, até por ser menor, com 7 capítulos, então a gente precisa dessa agilidade, Então eu acho que foi um grande acerto. E a outra questão é voltar naquela pergunta que eu tinha feito sobre a segunda chance, sobre a nova chance, de uma maneira mais geral. Você acredita que todas as pessoas, né, como a gente viu, né, na sinopse e nas divulgações, merecem essa segunda chance, essa nova chance? E será que para você existem limites para isso? Por exemplo, não, ele fez isso e isso não merece uma nova chance. Isso acabou, fatal. Eu acho que vai muito do arrependimento, como eu falei, né? Se você está arrependido de fazer, mas também tem que se respeitar a opção da pessoa de dar uma nova chance ou não. Por exemplo, se for uma coisa muito extrema, for um crime, ele pode se arrepender, se for sincero, bom para ele, né? Mas a outra pessoa que foi atingida por isso tem a oportunidade de dar uma nova chance ou não, e se não der, ela tem todo o direito, porque ela foi a atingida, né? Então, Uhum. eu acho que merecer, merece, mas tem todos esses poréns, né? Porém, se arrependeu de fato, porém, a pessoa está aberta a dar essa nova chance? Será que foi tão profundo, até onde atingiu essa pessoa, para ela poder dar essa nova chance? Será que ela vai conseguir dar essa nova chance? Mas eu acho que merecer, merece. Mas tem coisas que não eu particularmente não daria, né? Não daria. Coisas muito extremas mesmo, de crimes, de assassinatos, pessoas que estão assim. Eu acho que elas têm direito a ter uma nova chance na sociedade, mas assim, se me atingisse a mim ou a minha família, eu preferiria ir longe e não daria nova chance. E só a gente sabe, né? Só quem perdeu familiares sabe a dor de perdas. Então, essas coisas extremas assim, eu acho que não merece, pelo menos no pessoal. Mas na Uhum. sociedade, eu acho que todo mundo, se arrependeu de fato e se foi punido devidamente,
por que não, né? Ter o direito de recomeçar e fazer tudo diferente. Então, já encaminhando para o nosso final, Lucas, gostaria de pedir para você deixar o convite para o pessoal e falar o que as pessoas, a partir dessa terça, lendo Novas Chances, podem esperar. Bom, vocês não podem perder a adaptação de Nova Chance. Ela vai estar muito ágil, vocês vão esperar. É uma história. Ela vai ter temas, ela vai ter situações muito relevantes e pertinentes na nossa sociedade, mas ela vai ter uma história, né? Ela vai ter viravoltas, tem muitas reviravoltas, ela vai ter anchos, ela vai ter descobertas e tudo isso aí, e você vai ficar vidrado e ansioso para ler o próximo, né? Isso eu É posso isso aí. afirmar. Então, vocês podem esperar muita agilidade e uma história, uma trama muito ágil e muito densa, muito forte, mas também com certos momentos de leveza e com personagens humanos e erram e se arrependem ou não e, enfim, bem próximo da nossa realidade. É isso aí, então. Obrigado, Lucas, pela sua participação, pela sua entrevista. Acho que esclareceu e deixou esse convite muito bom para o público, que a partir dessa terça-feira, dia 10 de novembro, vai poder acompanhar Novas Chances do Lucas e do Cleverton Roger, toda terça e quinta, às 8 horas da noite, aqui no Mega Pro. Obrigado, Lucas. Obrigado você. Até lá. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Um ótimo dia para todos. Tchau, tchau.